Olá, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Roberto Marinho. Quer notícias urgentes? Fique aqui com a gente. Você já deve ter percebido que começamos com um vídeo mostrando aquela cena lamentável de um tanque de guerra da Rússia passando por cima de um carro lá na Ucrânia. Lamentável, né? Pois é, meus amigos, a guerra já começou lá na Rússia. Mas por que começou essa guerra? Qual o motivo dessa guerra? Por que tem que acontecer isso? Devido a tantos inocentes sendo mortos neste exato momento, mas tudo é por olho grande, tudo pelo poder. Vladimir Putin, ele quer tentar mais uma vez recuperar toda a União Soviética que havia sido desmanchada em 1994, se não me falha a memória. Nessa época, quando a União Soviética se terminou, foram separados muitos países, e esses países, um deles é a Ucrânia, na qual é considerada como uma Rússia pequena para os russos. É um país na qual tem muito a oferecer aos russos. E também, se acaso a Ucrânia entrasse para a OTAN, coisa que Vladimir Putin não queria jamais que acontecesse, que algum país do leste europeu entrasse para a OTAN. E se isso acontecesse, seria de grande ameaça para os russos. Mas vamos entender algumas coisas aqui. A primeira delas é, o que está acontecendo lá na Rússia agora, nesse momento? Mais ou menos na base de 5 milhões de pessoas estão tentando deixar o país da Ucrânia. Algumas delas estão indo para a Polônia, estão sendo bem recebidas na Polônia. Outras delas estão se dividindo a outros países. Mas muitas pessoas não conseguem sair de lá, né? Conforme as reportagens andam acontecendo e nós estamos vendo, tem muitos homens que estão tentando deixar com suas famílias a Ucrânia, mas quando chegam na fronteira, os soldados da Ucrânia, eles dizem para os homens, vocês não podem sair, vocês têm que lutar. Então imagina o desespero da mulher, o desespero do filho, sabendo que o pai é obrigado a lutar, mesmo sem querer. Então ele não pode sair de lá das suas terras, a não ser a mulher e as crianças. Que cena lamentável. Imagina as crianças chorando, sem entender o que está acontecendo realmente. Isso é muito triste, sabe? Uma das coisas que nós temos que entender, claro, que não é de se entender o lado russo, o pensamento deles, mas no pensamento deles não é uma guerra. Nós falamos aqui em guerra, mas para eles é uma intervenção militar. Por quê? Porque eles acreditam que o governo ucraniano está servindo de grande ameaça. E o que eles querem? Eles querem derrubar o governo ucraniano. Eles não querem tomar a Ucrânia para si, eles querem derrubar o governo, até porque o presidente ucraniano, ele é judeu, então eles querem derrubar o governo ucraniano para que eles não entrem para a OTAN, para que eles não façam essa amizade, essa junção lá. Então, para os russos está sendo de grande ameaça, por isso que eles estão agindo dessa forma errada. Em vez de conversar, em vez de querer levar tudo na conversa, tentar se organizar, não. Eles estão querendo agir pela força do braço, matando muitos inocentes. Ah, mas eles dizem que só estão atacando áreas militares. Mas quantos pais de família não tem ali? Quantos pais de família eles não pensam nisso? Eu lembro da expressão, aquela que tem,
Sabe, quando muita gente fala, ah, a coisa tá russa, o negócio tá russo, é porque realmente os russos, eles não têm pensamento, né, na humanidade, eles não pensam nisso, se tiver que destruir tudo, eles destroem tudo. Esse é o pensamento deles. É claro que não de todos. Tem muitos russos que nesse momento lá, eles estão se levantando contra o governo da Rússia, contra o presidente, contra suas ideias, porque eles acham errado agirem dessa forma. A Finlândia e a Suécia também eles têm o desejo de querer participar da OTAN, de querer entrar para a OTAN. Mas Vladimir Putin, o cara é ralado, hein? Brincadeira, o cara realmente, olha, é do bichinho. Já mandou ameaças para a Suécia e também para a Finlândia, já ameaçando eles para não entrarem para a OTAN. Agora imagina só, gente, a ideia desse homem, o pensamento maligno desse homem, de querer causar guerras, de querer causar bagunças, mortes, só por causa do poder, né? Então isso significa que não deixa de ser um olho grande, querendo que a Rússia não seja ameaçada pelos Estados Unidos. Falando nisso, muitos países como os Estados Unidos não estão agindo. Até mandaram para lá, para a Ucrânia, alguns soldados, mas eles não estão agindo por quê? Porque sabe que se levantarem contra a Rússia, eles vão destruir quem estiver pela frente também. Se eles tiverem que largar aqueles mísseis deles, eles fazem isso, eles não estão nem aí. Os caras são terríveis. Então assim, ó, eu quero dizer para você, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar pela Rússia, vamos orar por esses países aí onde a guerra está acontecendo. Nesse momento, muitas pessoas estão sendo mortas. Brasileiros não conseguem sair da Ucrânia. Muitos jogadores e muitos brasileiros que trabalham lá não conseguem sair de lá. Queriam sair, mas não podem, devido a esta situação. Está tudo trancado. Os voos estão trancados, os trens estão trancados, as avenidas, né, as ruas de acesso às fronteiras estão tudo trancadas. E eles estão proibidos de sair de lá. Então vamos torcer para que tudo isso dê certo e que tudo isso acabe logo, ok? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. E fique com mais algumas imagens aí de lá, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário aí. O que você acha dessa situação? O que mais me indigna é que tem muito brasileiro torcendo para a Rússia, a favor da Rússia, achando que a Rússia está certo em agir dessa forma. Na verdade, tá todo mundo errado. Foi. Давай, давай, просто зажал и... Вперед назад. Ну это подставь перерубим нахуй. Да поставь его сверху. Да лучше поставь сверху. Это пиздец. Машина. Просто переехал машину человек.